Fala galera, aqui quem fala é o professor Moacir e hoje vou comentar com vocês um assunto aí bem interessante dentro da biologia. O assunto em questão refere-se ao reino protista, ou melhor dizendo, reino protoctista. Vamos lá, protista e protoctista. Protista, o mesmo, ok? Mas um tempo atrás a classificação ela baseava-se em incluir neste grupo protozoários e algas unicelulares. Então quando falamos reino protoctista, estamos aí pegando algo mais abrangente, ou seja, estaremos incluindo neste reino quem? Os protozoários, que são unicelulares, e as algas, que podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares, ok? Ele é um reino bem interessante porque tem algumas características que nós podemos destacar aqui. Por exemplo, são organismos aeróbios, mas podem existir neste reino alguns organismos que são anaeróbios, tanto estritos ou como facultativos, ou anaeróbios facultativos, ok? Nesse caso, temos organismos que são fotossintetizantes, e é bem importante destacar isso porque as algas são os organismos fotossintetizantes dentro deste reino. Nós temos organismos então que são autótrofos, algas, os organismos que são heterótrofos, os protozoários. Bem, muitos organismos deste reino são causadores de doença, no caso como nós veremos um pouco mais adiante sobre os protozoários, ok? Mas muitos são de vida livre, então eles vivem aí de forma inofensiva, não causam doença. Muitos até são utilizados na alimentação, como algumas algas que nós veremos no decorrer dessa aula, ok? Algumas algas então também podem ser utilizadas pela indústria. Existem diversos organismos dentro deste reino que vivem em associações mutualísticas com outros organismos, então ele é um reino bem interessante aí de ser estudado. Então hoje exclusivamente nós vamos comentar aí sobre as algas. Sobre as algas nós comentaremos então os principais filos. Então acompanhe aqui comigo os principais filos que vão estar estas algas. Qual o habitat dos protoctistas? Então esses caras eles vão habitar então os lugares mais prováveis que nós possamos citar aqui. Por exemplo, eles podem estar presentes tanto na água doce ou na água salgada, eles podem estar presentes no solo, eles podem estar vivendo em associações mutualísticas, ou seja, eles estão presentes aí em diversos locais, ok? Vamos lá, pessoal. Sobre as algas, então. Sobre as algas, nós temos então uma verdadeira floresta aí dentro da água, ou dentro do ambiente aquático, certo? Por quê? Essas algas, como citei anteriormente, elas são responsáveis por produzir cerca de 40% de todo o oxigênio que nós temos aqui para o nosso uso, certo? Todas essas algas, elas são dotadas então de clorofila e todas elas são fotossintetizantes, correto? Nós teremos algas então, pessoal, que vão ser formadas por uma única célula, outras serão formadas por diversas células, outras estarão agrupadas em colônias, correto? E aí vai acontecer o seguinte, nenhuma dessas algas ela forma um tecido ou órgão. Portanto, ela é diferente de uma planta, ok? Que tem a formação de um tecido. Se nós imaginássemos a Terra, então vamos imaginar assim, a Terra nós temos a planta. Então, quem é a base da cadeia alimentar aqui na Terra? Então, nós poderíamos citar a grama, o boi, o homem. Então, assim, a base da cadeia começa ali pela grama, ou seja, o produtor. E no ambiente aquático, a base da cadeia vai ser quem? Vai ser essa minha alga. Então, ela vai estar compondo o plâncton e o fitoplâncton deste local. Vamos lá, pessoal. Além da produção de oxigênio, será que existe outra aplicação para essa alga? Então, o quanto ela é importante aí para nós seres vivos? Sim, ou se existe. Se nós pensarmos então que elas podem ser utilizadas na indústria alimentícia, na produção então de sushis, ok? E essas algas que são utilizadas aí para a preparação de sushis, elas são bastante ricas aí em minerais e vitaminas, ou seja, as vitaminas do complexo B. Logo, elas serão então uma excelente escolha para a prevenção de doenças aí que ocorrem nos seres humanos, como o hipertiroidismo, ok? E elas vão apresentar ainda outros nutrientes, como por exemplo o nitrogênio e potássio, na constituição de diversas espécies. Por isso, elas podem ser utilizadas também como matéria-prima ou ainda na fabricação de fertilizantes que podem ser utilizados aí no meio agrícola. Temos ainda outros exemplares que têm o corpo recoberto por uma estrutura, ou seja, recoberto de carbonato de cálcio. E qual a importância disso? A importância é que ela vai estar contribuindo na formação de quem? Na formação de recifes de corais, que tanto são importantes aí
para os ambientes aquáticos. Por quê? Porque eles vão servir de habitat e refúgio para inúmeras espécies. Algumas algas, pessoal, são ótimos indicadores biológicos. E algumas algas elas podem ser utilizadas então no tratamento de esgoto, promovendo então uma decomposição aeróbia de resíduos orgânicos. Então as algas são bem importantes, por isso a importância de nós estudarmos elas aqui na biologia. Então, a partir então dessas informações, eu vou comentar com vocês aí um pouquinho dos principais filos onde estarão representadas estas algas, ok? Então acompanhe aqui no próximo quadro. Então, pessoal, como eu havia comentado, vamos comentar então hoje sobre esses principais grupos de algas, ok? E para início a gente tem que começar comentando sobre a estrutura de uma alga. Então eu vou deixar aqui já de tela inicial a estrutura dessa alga de nome Euglenophyta, ok? Vamos lá então colocar o nome nessas devidas estruturas, que vai receber aqui o nome de ocelo. Então esse ocelo ele tem a função então de captar então a luminosidade que existe no ambiente, sim ou não, correto? Bem, essa outra estrutura aqui abaixo, nós daremos o nome de vacúola, certo? Essa que está aqui ó, na seta, nós daremos o nome então de flagelo, cuja função é locomoção, correto? Essas estruturas aqui que estão ligadas aos pares, nós chamaremos então de plastos, certo? Que são responsáveis então pelo processo fotossintético, correto? Essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui, nós chamaremos de núcleo, certo? Ó, passar um pouco mais para cá para que eu possa escrever melhor. Então, ó, aqui, ó, essa estrutura então será o núcleo. E aqui em cima, aqui, ó, nós teremos uma estrutura que vai receber o nome de... Então, aqui em cima nós teremos uma estrutura que receberá o nome de película, certo? Película. Então, nós temos aqui, basicamente, as estruturas que são encontradas aí em uma alga, ou seja, uma película, o ocelo, um vacúolo, certo? Esse vacúolo, então, ele tem a função de controlar o que entra e sai de água. O flagelo para locomoção, o núcleo e os plastos aqui referentes ao processo fotossintético, ok? Vamos lá, em relação aos principais grupos, eu vou iniciar comentando para vocês aqui, esse que está aqui ao canto esquerdo. Bem, esse grupo que está aqui ao canto esquerdo, nós vamos chamar de algas, sim, e essas algas receberão o nome aqui de algas diatomáceas, certo? Essas algas aqui são as diatomáceas. Deixa eu trocar a cor aqui para visualizar melhor, correto? Então veja só, pessoal, essas algas diatomáceas, elas vão pertencer ao filo Bacillariophyta, correto? Quais as características dela? Então elas são unicelulares, certo? E elas vão habitar principalmente em mares de águas frias. Então elas são recobertas aí por uma carapaça e elas são importantes porque a composição dela é basicamente aí de sílica, que é um material utilizado aí na fabricação de vidro, certo? E quando essas algas morrem, elas vão formar aí uma parte importante aí dentro da geografia, que seria então a formação de rochas diatomitos, ou seja, os diatomitos nada mais são do que rochas preservadas de diatomáceas, ok? Do outro lado da tela, nós teremos as algas vermelhas, né? E a cor aqui já está indicando bem visivelmente de que alga que nós estamos falando. Então aqui nós teremos as algas vermelhas, correto? E essas algas vermelhas vão pertencer aí ao filo Rhodophyta. E a maioria desses grupos, dos membros desses grupos, eles são organismos pluricelulares, certo? Esse pigmento, então, ele vai possibilitar, né, eles têm um pigmento com o nome de ficobilina, e a presença dessa ficobilina, ela possibilita que essa alga possa realizar fotossíntese, correto? Vamos lá então, ó, voltando para o outro lado, ó, desse lado aqui agora, nós teremos esta alga, né, ó, essa alga aqui, que nós vamos chamar de alga verde, certo? Então aqui, ó, algas verdes, pertencentes então, ou chamadas também de clorofíceas, e elas pertencem ao filo Chlorophyta. Então esse filo, então, ela vai apresentar essa coloração verde devido à presença então da clorofila, que é o pigmento fotossintetizante, correto? Bem, essa alga pode ser encontrada então em diversos ambientes, desde a água salgada ou água doce. E ela pode viver também em barrancos, em árvores e em associação com fungos, formando o que nós chamamos aí de líquens, certo?
Passando para o outro lado aqui, ó, desse outro lado, nós poderemos observar as algas pardas ou simplesmente algas marrons. Deixa eu marcar o nome aqui em cima para ficar mais simples de observar de quem nós estamos falando. Então, desse lado aqui, nós teremos as algas pardas, ó, algas pardas, também chamadas de feofícias ou algas marrons. Então, essas algas pertencem ao filo Phaeophyta, e essa coloração marrom ela deve ser presença de quem? Ela deve ser presença de um pigmento secundário chamado de fucoxantina. Então, são pluricelulares e elas vão apresentar estruturas que vão parecer com plantas, ou seja, caules e folhas. E no fundo do mar vai aparecer ali um habitat, ou seja, uma região de grandes florestas, mas são algas, correto? Vamos lá, pessoal, adiante então. Então, pessoal, aqui acima nós teremos quem? Nós teremos estas algas que são chamadas de euglenoides, né? Então, essa alga aqui é a mesma alga que nós comentamos inicialmente nessa aula, que é essa que está aqui agora na tela para vocês, uma euglenófita, certo? Então, esses euglenoides, eles pertencem a qual filo? Pertencem ao filo euglenophita. Vamos lá, ponto interessante desses caras é que, primeiro, são ótimos indicadores ambientais, porque eles costumam proliferar-se apenas em águas contaminadas, correto? E mais dois pontos interessantes de se destacar aqui é que eles fazem fotossíntese, mas também não fazem, ou seja, no ambiente escuro, eles são organismos heterótrofos, então eles vão se alimentar-se do quê? Alimentam-se de pequenos parasitas de animais. E em ambientes claros, eles realizam a fotossíntese normalmente, certo? Bem, devido à presença desse flagelo, esses organismos são chamados de livrenatantes. E se nós descermos aqui a tela agora, ó, nós vamos observar mais um grupo, correto? E esse grupo aqui vai receber o nome de dinoflagelado. Então, ó, quem são os dinoflagelados? São esses caras aqui que apresentam dois flagelos. Então, aqui nós teremos os dinoflagelados. Então, esses dinoflagelados, eles pertencem, então, ao filo Dinófita, certo? E são organismos que têm uma célula apenas unicelulares, e apresentam aí a presença de dois flagelos, o que facilita então o deslocamento da água em forma aí de rotação. Então a maioria desses organismos são autótrofos, mas alguns ainda podem ser heterótrofos, correto? E qual a importância desses caras? Assim como o primeiro grupo, que são as diatomáceas, eles são importantes também porque eles fazem parte, ou seja, compõem o plâncton marinho, beleza? Alguns, pessoal, apresentam aí uma característica que é de produzir a bioluminescência, ou seja, eles podem gerar luz de acordo com a reação química específica que acontece nestes organismos, certo? E aqui ao lado, pessoal, eu deixei uma característica que acontece exclusivamente aqui com este grupo de indivíduos dinoflagelados, que é o fenômeno conhecido como maré vermelha, certo? Então, essa maré vermelha nada mais é do que a reprodução destes organismos ou dessas algas em quantidades inadequadas, correto? Bem, qual o problema dessa alga vermelha? Ela vai, então, promover uma morte de organismos que ali vivem, porque ela é tóxica para esses organismos. Então, este fenômeno acaba sendo aí prejudicial para a vida, correto? Bem, pessoal, espero que tenham compreendido aí alguns conceitos. Siga o nosso canal, toda semana estaremos postando aí novidades dentro da Química, Física e Biologia. E não perca aí nossa próxima aula, que vai falar exclusivamente sobre a reprodução sexuada e assexuada das algas uni- e pluricelulares, ok? Então, até mais! Mitose e meiose, ácido desoxirribonucleico, o átomo de Dalton, evolução dos modelos atômicos, é uma molécula polar, da ligação polar, cadeia aberta, razão azul, heterozigótica, prótons, elétrons e nêutrons. Essa parte da física chama-se eletrostática. Aqui está em Kelvin, membrana plasmática, procarionte ou eucarionte, o elétron é negativo, o núcleo do átomo é eletrosfera, heredogramas, biologia, química e física.
Legal, né? Então inscreva-se no nosso canal. Não perca nenhuma atualização.